Se eu tava falando que tinha otimismo, me escutem, pô. A redação toda de vocês não apura melhor que eu. E hoje, eles ainda tiveram que ver o pilhado dando a notícia em primeira mão. Ai, que o Felipe Luiz tinha fechado com o Flamengo. Felipe Luiz é o técnico do Flamengo e será assim até dezembro de 2027. Primeiro e mais importante, porque foi o Felipe Luiz a baixar a pedida. O Flamengo estava irredutível, o Flamengo não aceitava mais negociar o valor do salário do Felipe Luiz e, consequentemente, da comissão técnica. A imprensa inteira tem que aturar o pilhado. Eles ficam lá com as redações deles, cheio de gente correndo atrás de notícia. Pilhadinho sozinho deu o furo mais esperado desse começo de ano. Tá aqui a prova, 7h46 da manhã. Pilhadinho deu a notícia exclusiva. Felipe Luiz fechou com o Flamengo. 7h55. Depois que viram que o pilhado deu a notícia, Flamengo solta nota oficial. Flamengo confirma a notícia exclusiva do pilhado. Felipe Luiz renova com o Flamengo até 2027. Ontem à noite, quando todo mundo dizia, pessoal, já tá ficando meio delicada a situação, eu trouxe a informação. Flamengo tá negociando direto com o Felipe Luiz e a confiança é grande. Depois eu trouxe que tudo, conspirava a favor de ter um final feliz de noite. E hoje, 7h46 da manhã, acordei cedo para dar furo de notícia. Eu trabalho, por isso que eles têm que me aturar. 7h46 da manhã, notícia exclusiva. Aqui todo mundo estava esperando a notícia mais forte desse começo de ano. Quem deu primeiro? Fala para mim. Pilhado. E toda essa imprensa que torce contra o pilhado tem que aturar Felipe Luiz fechado com o Flamengo até 2027, agora confirmado em nota oficial pelo Flamengo. Ah, pessoal, isso aqui é muito triste. Tadinho do Globoesporte.com. Por que eles não acompanham o pilhado? Hoje, às 6h da manhã, depois de ontem eu ter falado que o Flamengo estava confiante, que a resposta seria dada ainda ontem à noite, hoje de manhã, que o Flamengo, estava esperando um final feliz, depois de eu falar tudo, às 6h da manhã, olha a notícia do Globoesporte.com, gente. Hoje, pessimismo com relação a Felipe Luiz faz o Flamengo ter cautela em contratações. Se eu tava falando que tinha otimismo, me escutem, pô. A redação toda de vocês não apura melhor que eu. Aí o Globoesporte.com deu isso, pilhadinho deu o contrário. E hoje eles ainda tiveram que ver o pilhado dando a notícia em primeira mão. Ai, que o Felipe Luiz tinha fechado com o Flamengo. Eu dei 7h40 da manhã, o Flamengo foi anunciar 8h10. Poxa, Globoesporte.com, eu vou passar meu Instagram pra vocês ficam de olho, pô. Pra vocês darem a informação certa. É tão triste ver uma redação inteira correndo atrás e errando e eu sozinho acertando. Mas tudo bem. Faz parte, até porque já tá virando normal, né, pessoal? Então fiquem tranquilos. Quando o pilhadinho der a informação, vocês copiam. E não precisa dar crédito, não. Que eu não preciso da audiência de vocês. Eu tenho 190 milhões de views por mês aqui no meu Instagram, então não precisa me dar crédito. Eu não preciso. Mas corram sempre atrás. Vamos trazer a informação certa sobre o acordo com o Felipe Luiz, para não ficar um bando de gente contando notícia falsa por aí, como se fosse verdade. Não houve nenhuma redução na pedida do Felipe Luiz. Não tem isso de que o acordo foi fechado porque o Felipe Luiz aceitou reduzir o valor. O que aconteceu é que o Flamengo chegou ao seu teto numa valorização surreal ao Felipe Luiz, oferecendo 3,5 milhões por mês para o treinador. 3,5 milhões, valor bruto, tá? Incluindo os impostos. Sem imposto, 2.750.000 por mês, o que é o segundo maior salário do Brasil. Agora, não houve redução nisso.
O que aconteceu é que o Flamengo conseguiu incluir a comissão técnica nesse valor. Foi isso. Não teve redução nenhuma. Então o Flamengo valorizou muito o treinador, multiplica mais do que 10 vezes o que ele ganhava, que era o valor de 300 mil. Então foi muito valorizado o Felipe Luiz. E o que aconteceu? Uma grande parte ali da diretoria do Flamengo, tá? Que me pedem, inclusive, para eu não falar nomes, ficou nos bastidores conversando com o Felipe Luiz e o Boto entrou em contato direto com o Felipe Luiz nesse final de negociação. O Boto sentou com o Felipe Luiz para convencê-lo. Então o Boto ficou de frente, tiveram outros nomes na retaguarda também conversando com o Felipe Luiz, mas José Boto foi sim fundamental nessa negociação, porque sentou com o Felipe Luiz para convencê-lo, para mostrar que ele estava sendo muito valorizado e o que ele poderia construir nesses 2 anos a mais no Flamengo. Então, trazendo a notícia verdadeira, para não deixar um bando de notícia falsa virar verdade. Felipe Luiz é o técnico do Flamengo e será assim até dezembro de 2027. Como a gente já tinha dito na coluna escrita no UOL ontem, a tendência era a renovação de contrato, apesar de haver impasse. E a renovação existiu até dezembro de 2027. Isso vai dar ao Flamengo uma estabilidade que ele não tem desde 1980. Explico. O Flamengo não tinha um técnico de 1º de janeiro a 31 de dezembro desde 2011, quando o Vanderlei Luxemburgo ficou no cargo esse tempo todo e foi campeão carioca invicto. O Flamengo não tem o mesmo técnico por 2 temporadas completas, 1º de janeiro a 31 de dezembro, desde que Cláudio Coutinho saiu do clube em 1980. Com as 3 temporadas completas, Felipe Luiz vai quebrar essa escrita. Já quebrou do Vanderlei Luxemburgo, que ele já foi técnico de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Você vai dizer, mas Jorge Jesus ficou 1 ano no cargo, mas ficou de junho de 19 a julho de 20. Felipe Luiz é o primeiro técnico desde 2011 que fica no Flamengo de 1º de janeiro a 31 de dezembro e tem tudo para ser o primeiro desde Cláudio Coutinho, 1980, a completar 2 temporadas consecutivas completas. De ontem para hoje foi, enfim, atingido o acordo verbal durante um fim de semana muito tumultuoso. Foi um fim de semana complicado em que o Felipe Luiz aceitou de uma forma o salário, mas depois faltava incluir a comissão técnica. O Felipe Luiz não queria reduzir, o Flamengo também não queria baixar a pedida. Enfim, ficou ali um quebra-cabeça, um braço de ferro entre os dois, mas enfim, ontem à noite, de ontem para hoje, esse acordo verbal foi atingido. Felipe Luiz por mais 2 anos no Flamengo, até dezembro de 2027, e esse acordo verbal existiu ontem por 2 motivos, depois de muitos problemas. Primeiro e mais importante, porque foi o Felipe Luiz a baixar a pedida. O Flamengo estava irredutível, o Flamengo não aceitava mais negociar o valor do salário do Felipe Luiz e, consequentemente, da comissão técnica. Coube ao Felipe Luiz ser ele, então, a puxar o freio de mão, descer ali uma casinha e aceitar a proposta salarial do Flamengo, mesmo tendo Jorge Mendes, seu empresário, batendo na tecla que ele deveria manter o valor. Então foi o próprio Felipe Luiz, por iniciativa própria, que assumiu esse valor e aceitou ali redução salarial para poder ficar no Flamengo. Claro que é um acréscimo grande em relação ao contrato anterior, ele vai ter ali um aumento substancial, mas não é exatamente aquele aumento que o Jorge Mendes e que o próprio pediam ao longo dessa negociação. E outro ponto fundamental foi a entrada ou a reentrada do José Boto nessa negociação. Não custa lembrar que em dezembro, a gente deixou claro que em setembro, o Boto fechou verbalmente a renovação de contrato do Felipe Luiz e entregou para o BAP. Só que naquele momento o Flamengo não era campeão da Libertadores, não era campeão do Brasileirão, o BAP achou os valores altos e também ficou com medo de renovar com o Felipe pelo timing, porque poderia acontecer de o Flamengo não ser campeão da Libertadores, não ser campeão do Brasileirão e ele ter renovado de forma antecipada o contrato do Felipe.